Olá, eu sou a Adriana Mantovani, estamos hoje com mais um bate-papo com o Merak e hoje nós temos a participação do Roberto Reis, que é o gestor aqui dos fundos da Merak. Ele vai trazer um pouco das perspectivas para o segundo semestre aqui de 2023 e vai contar um pouco de como foi a performance dos nossos fundos, como está a cabeça aqui da gestão e contando um pouco mais sobre os produtos que nós temos hoje abertos para captação. E em uma escala de risco aqui, nós temos 4 produtos. Então, pensando no primeiro produto um pouco mais conservador, nós temos o Merak Horus, que é um fundo de renda fixa. Ele nasceu aqui como um fundo de caixa. E se a gente olhar o retorno dele, nesse período de 6 meses, ele apresentou 125% do CDI. O próximo produto é o Merak Equity Hedge. Ele é um fundo multimercado, então ele vai ter um pouco mais de renda fixa, mas também conta com uma exposição em renda variável. E esse produto ele rendeu quase 6,5% nesse primeiro semestre. O nosso terceiro produto é o Merak Long Bias. Ele é um fundo com aqui o seu DNA em ações, que é o DNA da Merak. Ele é um fundo que ele rendeu aqui quase 9%. E por fim, o nosso fundo mais agressivo, que é o Merak Brabus, que é o nosso produto long only. Então, ele tem uma exposição maior a esse universo de renda variável. Ele apresentou um retorno de 15%. Então, contra o Ibovespa, ele apresentou um retorno consistente aqui nesse período. Bob, Quase o dobro, né? Quase o dobro, exatamente. E nesse contexto, Bob, conta pra gente, qual a sua visão, a sua perspectiva aqui para esse segundo semestre de 2023 e também como foi a performance do fundo, qual a sua cabeça? Conta um pouco mais de detalhes aqui. Obrigado. O primeiro semestre foi um semestre, começou de um jeito, né, e acabou terminando de outra forma, né? Se a gente lembrar um pouco, aqui no Brasil, ele foi marcado principalmente pela entrada do novo governo, né, da entrada do governo Lula, pela escolha dos ministros, dos ministérios, pela equipe econômica, por críticas que o governo também fez ao Banco Central com relação à expectativa de corte de juros, né? Isso tudo trouxe bastante volatilidade, que é relativamente normal, né? Se a gente pega normalmente primeiros semestres de novos governos sempre trazem volatilidade, problemas de comunicação para o mercado. É uma adequação. A gente viu isso também no primeiro semestre do governo Bolsonaro e isso acabou acontecendo de novo no governo Lula agora. Lá fora, o mercado estava num pessimismo muito grande no começo do ano, com toda essa questão de inflação nos Estados Unidos e juros, né? Mas acabou que a partir do segundo trimestre conseguiu ter uma performance muito boa e o S&P também subiu bastante. Ele fechou o primeiro semestre aí com todas as apostas contras que os especialistas falavam, mas ele chegou a subir quase 16% no primeiro semestre, que é bastante coisa. Bom, olhando para frente, o que a gente tem? De fato, agora no segundo semestre, os juros vão começar a cair no Brasil. Isso vai dar, na verdade já vem dando um fôlego muito grande para as empresas e seus preços na bolsa, né? Porque só lembrando, os juros ele impacta as empresas de duas formas, né? Assim, que as empresas que são ligadas à economia doméstica acabam vendendo menos, e dois, que o serviço de dívida, né? Ou seja, os juros que as empresas têm que pagar com um CDI muito alto, o CDI era 2, foi para quase 14, afeta bastante o lucro dessas empresas no período, né? E com a queda de juros, a gente está vislumbrando que esses resultados e as vendas das empresas, o operacional e o financeiro, eles devem começar a melhorar ao longo desse período. Já houve uma melhora, né? Já houve uma certa antecipação a esse movimento, mas se a gente olhar para trás, né, a gente tem que lembrar que assim, o investidor local estava muito investido em renda variável quando o CDI estava 2 ou estava mais baixo, e ao longo do tempo o que houve foi uma transição muito grande de bolsa para renda fixa. Então, além das empresas terem sofrido porque o operacional e o lucro das empresas estavam menor, você também teve uma migração de bolsa para renda fixa. Isso acaba fazendo com que os gestores de bolsa, os gestores de fundos de bolsa tenham que vender ações para pagar seus resgates. Então teve uma amplificação do movimento de queda da bolsa. E agora a gente está chegando próximo do momento de inflexão. Então a gente continua bem otimista com o segundo semestre. Talvez assim, não na fúria que foi nos últimos 2 meses, né, onde o Bovespa subiu quase 10% ao mês, aí, talvez acalme um pouco, vamos ver como vai ser, mas muito animados, porque de fato a queda de juros que ainda não aconteceu, hoje é só uma expectativa,
ela ainda vai acontecer e ainda vai ter os efeitos nas empresas, seja na parte de receita das empresas, como seja na parte de serviço financeiro dessas empresas. Então, a gente deve ver ao longo do tempo, ao longo dos próximos 12 meses, resultados operacionais ou lucros maiores nas empresas. Que no limite, se tiver que olhar uma coisa, você tem que olhar lucro. Então, a gente ainda continua olhando e apostando bastante nessa tese de investimento, né? Assim, empresas cíclicas domésticas que foram muito afetadas com a alta de taxa de juros e que agora provavelmente elas vão passar por um período maior de melhoria dos seus resultados, recuperando um pouco das margens e do resultado financeiro ruim que elas apresentaram nos últimos meses. Então a gente está animado, eu acho que a principal tese ainda é uma recuperação de lucros das empresas domésticas aqui no Brasil. Tem aqui uma questão ainda de reforma tributária, vamos ver qual que é o impacto. Acho que hoje ainda não tem um consenso muito grande se essa reforma vai passar e de como ela vai passar, mas e qual que é o efeito futuro disso no PIB potencial do Brasil. Então, acho que a gente tem que monitorar isso, obviamente continuamos monitorando aí um novo governo e suas medidas, mas eu acho que as coisas tendem a melhorar e hoje a gente já vê uma luz mais forte no final do túnel. E eu acho que os ativos de risco no Brasil, principalmente se o mercado externo continuar nessa calmaria que está, eu acho que isso vai acontecer e a gente vai continuar performando muito bem, espero eu. Então a gente segue animado, focado aqui nesse movimento de queda de juros e de recuperação de empresas cíclicas locais. E certamente isso acontecendo, a gente vai ter bons resultados para mostrar no segundo semestre. Vamos monitorando e se tiver alguma mudança no nosso cenário, alguma mudança na forma que a gente está vendo a economia e os mercados, a gente volta aqui para falar. Perfeito. Muito obrigada, Bob, pelas suas palavras aqui, considerações para esse olhar para esse segundo semestre e também trazendo toda essa retrospectiva aqui que você acabou de passar para a gente. Pessoal, nós ficamos aqui totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida sobre os produtos. Continuem aqui acompanhando todos os nossos canais, seja LinkedIn, YouTube, que postaremos mais conteúdos sobre os nossos fundos. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais.